Chegamos! Bem-vindos ao nosso último encontro na série Quem é o Homem? Olha, nós passamos juntos pela glória da criação, pela dor da queda, pela complexidade toda da condição humana, mas hoje a gente chega no ponto final, o destino para onde toda a vida caminha, o momento em que o ser humano se encontra diante de Deus. No fim das contas, toda a nossa busca para entender quem somos acaba nos levando para esse momento. A resposta final não é uma filosofia, não é uma teoria. É um lugar. É a posição de cada um de nós diante do nosso Criador. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Não tem exceção. Toda a vida acontece e termina debaixo do olhar de Deus. Vamos entender o que isso significa na prática. Tem um conceito central que ajuda a gente a organizar essa ideia, uma expressão em latim, coram Deo, que quer dizer literalmente diante da face de Deus. E o que isso significa? Significa que não existe bastidor na nossa vida. Não tem pensamento secreto, não tem intenção escondida. Tudo, absolutamente tudo, do que a gente faz em público até o que só a gente sabe, acontece sobre o olhar do Senhor. Mas, para a gente entender de verdade o que é estar diante de Deus, a gente precisa entender como Ele enxerga. Não é um olhar superficial que nem o nosso, sabe? É um olhar que vai muito além da aparência, que entra lá no fundo da nossa alma. E tudo isso começa com uma característica impressionante de Deus, a sua onisciência. E o que mais me impressiona aqui não é só o fato de que Deus sabe de tudo, mas a intimidade desse conhecimento. Não é uma vigilância fria, tipo uma câmera de segurança cósmica. O salmista está descrevendo um conhecimento que alcança a gente no lugar mais profundo. Ele conhece o nosso pensamento antes mesmo da gente pensar. Nada, absolutamente nada a nosso respeito é um mistério para ele. E se você achou isso intenso, o texto de Hebreus eleva a coisa a outro nível. Pensa só nessas palavras, descobertas e patentes. Sabe aquela ilusão que a gente tem de que algumas coisas são secretas? De que, ninguém está vendo? Pois é, essa ideia é completamente pulverizada aqui. Diante de Deus não tem sombra para se esconder. A transparência é total. Ok, então, se tudo é conhecido, qual é a consequência inevitável disso tudo? Responsabilidade. O conhecimento total de Deus não é só para informação, entende? Ele exige uma prestação de contas. E é isso que nos leva direto para uma cena, a cena de um tribunal universal. E a Bíblia vai construindo esse caso de uma forma bem sistemática. Primeiro, lá em Eclesiastes, a gente aprende que toda obra vai ser julgada, até o que está escondido. Depois, Romanos torna a coisa pessoal. Cada um de nós vai prestar contas. E, finalmente, em Coríntios, a gente descobre o nome do evento, o Tribunal de Cristo. A conclusão, gente, é inescapável. O que a gente faz aqui tem consequências eternas. E isso nos traz a um momento de pausa, um momento bem dramático. Pensa comigo. Diante de um juiz que sabe de tudo, que não esquece nada e cujo padrão é a perfeição, qual pode ser o resultado para a humanidade que a gente viu nos últimos episódios? Uma humanidade marcada pela queda e pelo pecado. A resposta que a Bíblia dá para essa pergunta não tem ambiguidade, não é complicada. Ela é sóbria, é direta e, o que talvez seja o mais chocante, ela é universal. Quando a humanidade é medida pela régua perfeita de Deus, o veredito, baseado nos nossos próprios méritos, é um só. O veredito é esse, culpado. E não são alguns, não são os piores. Somos todos nós. Sabe por quê? Porque diante de outras pessoas, a gente sempre consegue se comparar e sair bem na foto. Mas diante da santidade de Deus, essa estratégia simplesmente não funciona. O padrão não é o nosso vizinho. O padrão é a glória de Deus. E aqui está o motivo. O apóstolo Paulo explica que a lei de Deus serve para calar toda a boca, para mostrar que, por conta própria, ninguém consegue se justificar. A conclusão é dura, mas é necessária. Todos pecaram. É uma condição universal. E é justamente esse diagnóstico sombrio que prepara o palco para a maior virada na história. Pensa bem, se o problema é uma culpa real diante de um Deus perfeitamente santo, a solução não tem como vir da gente. A história da Bíblia não para no veredito de culpa. Pelo contrário, ela avança para uma solução divina, uma provisão de graça que muda absolutamente tudo. Aqui a gente vê os dois caminhos possíveis. Estar coram Deo, diante de Deus, pode ser uma experiência de terror e juízo para quem depende de si mesmo. Mas, para quem está em Cristo, essa mesma presença se torna fonte de consolo, de graça, de esperança. Como é que essa transformação acontece? A resposta está no coração do Evangelho, substituição. Este versículo descreve o que a gente chama de a grande troca. Cristo, o único que era inocente, pega a nossa culpa, o nosso pecado e toma para ele. Em troca, ele nos dá a sua justiça perfeita. A gente não se torna menos culpado, a gente é declarado justo por causa dele.
E aqui a gente chega na sentença final para quem está em Cristo. Nenhuma condenação. Percebe a força disso? Não é menos condenação, não é uma condicional, é uma absolução total, completa, irrevogável, garantida pelo que Jesus fez. O martelo da justiça divina bate e o veredito para o crente é não culpar. E então, como é que se vive à luz de uma verdade dessas? Se recebemos uma absolvição por uma graça tão grande, a nossa vida inteira se torna uma resposta. Uma vida que não é mais vivida com medo, mas em adoração, para a glória daquele que nos resgatou. Essa série inteira foi essa jornada, né? A gente começou com a dignidade da criação, com a imagem de Deus, passamos pela tragédia da queda, da escravidão ao pecado, entendemos nossa responsabilidade e finalmente chegamos à única solução, a redenção em Cristo, que nos dá o poder para viver uma vida nova. E se tem uma frase que resume toda essa nossa análise sobre a antropologia bíblica, a frase é essa: a gente só se entende de verdade quando se enxerga a partir de Deus, e a gente só encontra paz e segurança diante dele quando está abrigado em Cristo. A história humana começa e termina nele. Nossa identidade, nosso problema e nossa solução, tudo aponta para uma única direção. E é por isso que a gente encerra essa série com a mesma convicção que ecoa há séculos. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória.